Olá, bom dia para você que está conosco. Que o Senhor possa estar abençoando você, que você tenha um coração aberto para ouvir esta ministração maravilhosa. Eu continuo ministrando, eu vou dar sequência a uma série de mensagens sobre o novo nascimento que Jesus propôs. Propôs é uma palavra bem dócil, né? O Senhor colocou como fundamental o novo nascimento. E eu falo desse assunto com muita alegria. Para mim, eu gosto dele. Ele representa uma intervenção maravilhosa de Deus na história do homem, na história da humanidade caída. Ele muda, como a gente cantou aqui agora há pouco, ele muda o destino da humanidade em Cristo Jesus. Isso precisa ser compreendido, isso precisa ser recebido, isso precisa envolver o nosso ser e realmente transformar tudo o que nós somos para a glória de Deus. Amém? E eu vou continuar essa ministração maravilhosa. E ela é baseada no texto, eu vou repetir o texto, porque eu estou trabalhando sempre em torno desse texto de João, né? Evangelho de João. Se você não leu o Evangelho de João, leia, por favor. João é o discípulo do amor, né, que nem costuma se dizer, e ele escreveu esse evangelho, e nesse evangelho ele mostra que Jesus é o Filho de Deus, é Deus, é Deus, é Deus. E aqui no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, ele está a fala de Jesus para um mestre da lei, Nicodemos, onde ele diz, e frisa, né, em verdade te digo que quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então isso aqui é para ser pensado, isso não pode ser desprezado. A gente precisa atentar para essa palavra do Senhor, porque ela é fundamental para a tua segurança eterna. E hoje eu trouxe uma coisa que o Senhor já colocou no meu coração, eu como mestre da palavra, eu trouxe um gráfico para ilustrar o que eu quero dizer para você, para ficar... Quando a gente visualiza esse gráfico, nos ajuda a ter uma percepção, né, da realidade que a Bíblia apresenta com relação à velha criatura, né, que foi gerada em Adão, e a nova criatura gerada em Cristo. A velha criatura gerada em Adão e a nova criatura gerada em Cristo. Quando a gente entende isso, são coisas, né, distintas, a gente vai começar a entender que não há como essa misturança, essa perturbação na doutrina de Cristo, de que aquele que é crente, aquele que confessou a Cristo, aquele que diz que aceitou o Evangelho, continuar dizendo que é pecador. Não bate com a palavra, não bate com o raciocínio bíblico, não bate com o coração de Deus. E a gente precisa entender isso, né? Eu vou pedir para colocar o gráfico das árvores, né? Que eu creio que vocês aqui na igreja já têm. É um gráfico que mostra as duas realidades. Para vocês aí não vai estar muito claro por causa da iluminação, né? Se apagar essa luz, fica muito escuro? Fica, né? Tá. Então ali a gente vai ter duas realidades. De um lado eu pus a árvore. A árvore na Bíblia é figura do homem, né? É usado como uma figura para ilustrar o homem, o ser humano, tá? Então de um lado a gente vai ter uma árvore, né, que eu vou chamar como participante da natureza do pecado, tá? Participante da natureza do pecado. E eu vou falar sobre ela. E do outro lado, a gente vai ter a árvore participante da natureza divina, tá? Então, são duas realidades opostas, tá? E a gente vai entender um pouquinho sobre isso hoje. Eu me baseio para mostrar isso para você nos textos que a palavra de Deus nos mostra, né? A palavra de Deus, eu me baseei nos textos da palavra, lá em Mateus 7, onde Jesus começa a apresentar a parábola dos dois caminhos. São dois caminhos distintos, né? Em Mateus 7, se você quiser anotar, a partir do versículo 13, agora mais especificamente 13 e 14, Jesus ele fala: entrai pela porta estreita, porque larga
é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Então Jesus está falando de porta. Porta aí significa nascimento, né? Pela linguagem bíblica, porta é nascimento. Então existe uma porta larga e existe uma porta estreita. E a porta larga, ela é larga, e Jesus disse que muitos entram por ela, ou seja, toda a humanidade. Por que ele não falou todos? Porque ele não entrou. Porque ele não entrou por essa porta, aleluias. Porque ele é o Filho de Deus sem pecado. E por ele ser sem pecado como homem, ele pôde nos resgatar das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele pôde pagar o preço da justiça. E o preço da justiça é a obediência. Ele fez isso. Então ele falou de duas portas, dois caminhos, com dois destinos diferentes. E a gente precisa ir atentando para isso. Mas agora no versículo 17 até o 20, é que ele vai falar de uma coisa que é onde eu baseio esse gráfico. Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Esses maus estão com U. Eu já ministrei aqui na igreja sobre a diferença do mal com U e o mal com L. Né? O mal com U sempre se refere à natureza caída do homem. Sempre se refere à natureza do homem no pecado. Maus. O homem no pecado é chamado na Bíblia de mau. Versículo 18. Não pode, está escrito aí, não pode a árvore boa dar frutos maus, e nem a árvore má dar frutos bons. Não pode. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Como isso é muito mal interpretado e muito mal ensinado, as pessoas entendem tudo errado. Quando a essência desse ensino, Jesus está falando daquilo que ele estava falando lá em cima, do caminho largo, do caminho estreito. Uma pessoa que está no mal não pode fazer o bem, mesmo que ela faça coisas boas, ela continua sendo má. E hoje eu vou falar muito sobre isso. Né? Então o princípio é: a árvore boa produz frutos bons, e a árvore má produz frutos maus. Também, esse texto também se repete de que Jesus falou em Mateus, em Lucas capítulo 3, 6, Lucas 6, de 43 e 45. E sendo que essa árvore de frutos maus, João Batista disse, e Jesus também falou, né, que o machado está posto à raiz. Ou seja, é uma geração condenada. Tá? Não sou eu que estou falando, é a palavra. João Batista avisou sobre isso e Jesus vai repetir isso no Evangelho. O machado já está posto à raiz das árvores que não produzem bons frutos, e serão cortadas e lançadas no fogo. Tá? Mateus 3:10. Mas vamos explicar esse gráfico. A gente vai separar ali, né? Os meninos vão separar para vocês. Né? A Bíblia está apresentando aí, eu quero que você veja duas gerações distintas. Duas gerações cujas cabeças são diferentes. Tá? As duas árvores representam essas duas gerações. Eu vou falar da primeira árvore, à esquerda do gráfico aí, que eles vão agora separar, que representa a geração dos perdidos. Tá? Essa é a geração dos perdidos. Ela é chamada também na Bíblia como velhas criaturas, ou velha criatura, né? Porque elas foram geradas segundo a vontade da carne, segundo a vontade do varão, do homem, e segundo o sangue. E são provenientes da semente corruptível de Adão. Então, a semente dessa árvore é Adão. Né? Então, as pessoas geradas em Adão, juntamente com ele, todos se extraviaram da glória de Deus. Todos, a palavra diz isso em Romanos 3:12, Romanos 3:23, todos se extraviaram, estão destituídos da glória de Deus. Tá? E essa natureza dessa árvore, ela é carnal. É por isso que é chamado que o homem é carnal, porque ele foi gerado de uma semente corruptível carnal, tá? Não espiritual. E cujo senhor é o pecado. Então o senhor dessas pessoas não é Deus. Então todo mundo que nasce nesse mundo não tem Deus como senhor. Não tem Deus conforme o pensamento da palavra.
O senhor das pessoas que quando elas nascem nesse mundo é o pecado. Tá? Quer você goste, quer você não goste, quer você entenda, quer você não entenda. É bom entender, né? É lógico que é bom entender. Mas a realidade é essa. Desastrosa, tenebrosa, né? Mas louvado seja Deus, que, né, como um pai que se compadece, que sabe que a gente é pó, ele muda o destino, né? Mas a realidade da velha criatura é essa. Na natureza carnal, o Senhor é o pecado, é uma árvore má que produz, né? São plantas que o pai não plantou. Essa árvore má não foi a vontade de Deus. Deus não plantou, Deus plantou um Adão perfeito no Éden. Deus plantou um homem que com liberdade de ouvi-lo ou não ouvi-lo, ele escolheu não ouvir, e essa desgraça toda veio para a humanidade. Mas eu sempre vou frisar que Deus é bom, e mesmo na maldade do homem, ele deu maravilhosamente uma saída para a humanidade. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, a natureza carnal, o Senhor é pecado, são árvores más que Deus não plantou e que produzem frutos maus. Isso é muito importante, porque por que produz frutos maus? O que são esses frutos maus? Não é comportamento que eu estou falando. É que tudo que a pessoa faz no pecado não é feito em Deus. Se a pessoa não pertence a Deus, tudo que ela faz pertence ao seu Senhor, que é, nesse caso, o pecado. Por isso que os frutos são maus, porque pertencem ao pecado. São obras que não são feitas em Deus. Sem conhecimento de Deus, sem a palavra dele no coração, o homem peca. Amém? Esse é o princípio. E todas as obras dessa velha criatura são considerados trapos de imundícia. Trapos de imundícia. Isaías, capítulo 64, verso 6. Tá? E só podem produzir o mal. Não pode produzir dois frutos. Não pode. A velha criatura não pode produzir, ela só produz frutos maus. Pode até fazer coisas boas, como a gente vai ver no decorrer, e Jesus fala lá em Mateus 7,11. Pode fazer coisas boas, mas não o bem, porque o bem só é possível em Cristo Jesus. Tá? E o destino final dessa árvore? Cadê a árvore? Cadê a árvore? E o destino final dessa árvore, da velha criatura, não é nada agradável. O destino final, quando as pessoas deixam essa existência aqui, fecham os olhos aqui, quem não entrou pela porta estreita, que é Cristo, né? Eles fecham os olhos aqui e acordam ressurretos, diante do trono branco do juízo de Deus. Apocalipse capítulo 20, versículos de 11 a 15. Para juízo das obras, porque eles já estão condenados, eles não aceitaram o caminho que Deus propôs, já estão condenados em decorrência da desobediência de Adão. Jesus fala isso em João 3,18, condenação eterna. João 5,29, desculpa, condenação eterna. Jesus fala dessa ressurreição para a condenação em João 5,29. Então, isso é muito importante. Quando a pessoa, sem Cristo, nasceu em pecado e não aceitou o evangelho, não acreditou, não recebeu, morre nessa incredulidade, ela vai fechar os olhos aqui e será ressuscitada imediatamente, num piscar de olhos, diante do trono branco. Tá? Para juízo eterno. Terrível. A segunda árvore, que é a árvore do gráfico que eu apresentei para vocês, representa a geração dos salvos. É outra cabeça que vai gerar essa geração. Todo mundo nasceu na primeira árvore. Tá? Todo mundo nasceu na primeira árvore. Mas para passar para a segunda, você precisa crer que Deus amou a humanidade de tal maneira que deu o seu único filho para que aquele que nele crê não pereça eternamente, mas tenha vida. Precisa entender que Jesus é Deus, Deus homem, que veio substituir a desobediência do primeiro homem, que falhou, que tornou o fruto podre, imprestável. E ele fala, mas eu mudo, pelo meu propósito, eu mudo o destino da humanidade no meu filho. Quem crê participará disso que eu vou falar agora. Nessa segunda árvore representa a geração dos salvos,
cuja designação bíblica é nova criação, nova criatura, 2 Coríntios capítulo 5, 17. Eu estou citando para você, depois, se você quiser, você deve ler lá na Bíblia. São pessoas geradas de novo em Cristo Jesus, que é a semente incorruptível. Então eles são gerados agora segundo a vontade de Deus, né? João 1, 12 e 13. Mas são pessoas que anteriormente pertenciam à geração dos perdidos. Então, antes pertencia a outra árvore. Mas quando aceitou Jesus, Deus obra de uma maneira sobrenatural. Né? Que é o título da mensagem de hoje, né? Eu até nem falei. Eu fico tão ansiosa de falar dessas grandezas de Deus, desse poder de Deus, que eu até esqueci de falar o título. E apaguei tudo aqui. Alex, me ajuda. Voltou. A obra de Deus, através do novo nascimento, envolve uma ação sobrenatural de Deus. O novo nascimento envolve uma ação sobrenatural de Deus. Então, o novo nascimento não é uma coisa humana que você possa que você tenha poder sobre isso. O novo nascimento é uma obra de Deus, é uma obra que ele opera em Cristo Jesus, aleluias, né? São pessoas geradas de novo segundo a vontade de Deus em Cristo. E se tornam participantes, né? Então, o que acontece com a pessoa quando ela crê no Filho de Deus enviado para salvar? Ela morre por pecado. Isso é obra de Deus. Ou você crê, ou você não crê. Ela é sepultada. E ela ressurge uma nova criação com a natureza participante da natureza de Deus, que é uma natureza espiritual própria para viver na presença do Senhor, própria para olhar para a glória de Deus e se alegrar para sempre. Amém, igreja? Amém para você? Natureza espiritual, cujo Senhor passou a ser a justiça. E fez dessas pessoas árvores boas, plantas que o Pai plantou, que produzem frutos bons porque são feitos em Deus. Olha, essa é a lógica bíblica. O que é verdade para um lado tem que ser verdade para o outro lado. Se o fruto é mau e não impróprio para Deus, a pessoa que nasceu de novo é um fruto bom porque é feito em Deus, entende? Então são plantas que o Pai plantou que produzem bons frutos. Agora eu vou colocar aqui um adendo, né, que eu pus ali. Mas essas pessoas ainda podem fazer boas e más ações. É outra coisa. Os frutos são bons, mas elas podem fazer boas ou más ações. Porque não podemos esquecer que nós somos participantes do conhecimento do bem e do mal. E isso tem uma coisa que você precisa entender sobre o conhecimento do bem e do mal. Tá? Que a gente vai estudar quando a gente voltar lá para Gênesis. Mas essas pessoas que fazem essas ações da pessoa salva, elas não vão ficar impunes. Porque tem consequências. O que funciona para um lado, funciona para o outro, que é a lei da semeadura, né? A pessoa colhe aquilo que ela planta, e todos serão julgados nos tribunais específicos. Até o condenado vai ser julgado pelas suas obras no trono branco, nós também seremos julgados pelas nossas obras, mas não para condenação, no tribunal de Cristo. Então, tem que distinguir as coisas e o pensamento de Deus. Todo mundo, salvo ou não salvo, vai responder por tudo que fez por meio deste corpo. Que falou através dessa boca. Que ouviu através desses ouvidos. Como usou o corpo. Então, todos vão comparecer. Mas os salvos, eles comparecem diante do tribunal de Cristo. Não é para condenação. É para galardão, para recompensas, né? É um julgamento diferenciado para o salvo, tá? Mas vai ter também isso. Então, tem gente que fica preocupado de julgar os outros, né? Os irmãos. A gente devia ajudar o irmão a sair das falhas e reconhecer as falhas, né? Bem-aventurados aqueles que se humilham diante das repreensões, para que diante do tribunal de Cristo sejam honrados e não respondam, perdendo o galardão, se não perder a salvação antes, né? Pela sua soberba. Né? Então, isso é muito importante. E esses salvos, o destino final deles, quando eles deixam essa existência, isso é maravilhoso, isso é glorioso. O salvo, aquele que foi plantado por Deus, que nasceu gerado de Cristo, quando ele fecha os olhos nessa existência, ele abre diante de Cristo Jesus, que diz: vem,
para o reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. Glória a Deus! Oh, meu Deus! Todos ressurgem. Não fica ninguém dormindo. Não fica ninguém nenhum. Como é que é o nome que a igreja diz lá? Purgatório. Não fica no sepulcro. No sepulcro ficou o corpo que foi desfeito pelo pecado. Mas a pessoa ressurge com um corpo glorioso. Um corpo glorioso, tal qual é o de Cristo. E estará com ele para sempre. Para sempre. Isso é no arrebatamento da igreja, tá? Porque as duas situações vão acontecer simultaneamente. A gente não entende isso porque está fora da nossa mentezinha pequena. O que eu falei, eu vou repetir. Eu vou mais na frente para vocês. Eu vou falar sobre o estudo pós-morte e antes do arrebatamento. Antes eu vou falar do arrebatamento, depois do pós-morte. A pessoa que é salva em Cristo, imediatamente ela fecha os olhos aqui e acorda diante do Senhor. Um corpo. Ninguém fica como alma penada, porque Deus nos fez seres completos, corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. E comparece diante do Senhor com um corpo próprio, para olhar para Ele como Ele é. Que glória! Próprio para respirar o ar do céu. Próprio para viver tudo que Deus preparou para aqueles que o amam. Esses aqui são os amados, né? O que eu falei nos textos, com essa última parte do destino, está em João 5:29, 1 Coríntios 15:42, 1 Coríntios 15:52 a 54. Estes estão na jornada rumo à glória eterna, de acordo com o propósito que Deus estabeleceu antes que houvesse mundo. Deus não perdeu, não, as rédeas da história, está na mão dele. E Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar o seu destino. Mas para isso você precisa dar ouvidos à palavra do Senhor. Você precisa receber o Evangelho de Cristo Jesus, que é o Evangelho da cruz, e entendê-lo, recebê-lo, para que você participe dessa glória eterna. Aleluias. Então eu quero que você perceba que o destino das duas árvores, más e boas, todos serão ressuscitados. Cada um com corpo próprio para o seu destino final. Tá? Palavra do Senhor. Agora preste atenção, pode voltar as duas árvores. Preste atenção. Não há como pertencer à geração dos salvos sem antes pertencer à geração dos perdidos. Porque a palavra diz que primeiro é o carnal e depois é o espiritual. 1 Coríntios 15:46. Então, primeiro, todos nós nascemos. Então, não tem essa que como alguma doutrina por aí diz, que já nasceu salvo, que foi escolhido antes de nascer para ser salvo. Não existe. Não existe isso na palavra. O que existe é uma interpretação fora da palavra. Porque todos nascem na primeira condição, em pecado. E precisam ouvir o Evangelho. Por isso que Jesus disse, ide e pregai o Evangelho. Porque se nascesse salvo, não precisaria pregação. Se nascesse salvo, para que Jesus morreu e ressuscitou e disse, vão e pregue o Evangelho a toda criatura. Então é preciso entender que todos pertenciam à geração dos perdidos. Porque primeiro é o carnal e depois é o espiritual. E para ser salvo, precisa crer no mandamento de Deus. Existia um mandamento no Éden. Adão não deu ouvidos, levou tudo para o pecado. Agora Deus deu um novo mandamento. E você precisa ouvir esse mandamento, que é crer em Cristo, tomar a sua cruz e seguir após Ele. Então, amados, o novo nascimento, a árvore boa, é uma criação divina, que gera homens espirituais, na mesma condição de Cristo, e como irmãos em Cristo. Por isso nós somos chamados, irmãos em Cristo, co-herdeiros com Cristo. E Cristo, por sua vez, Ele é o primogênito de muitos irmãos. Ele foi o primeiro, o primogênito. Romanos 8:29. Segundo o propósito estabelecido por Deus na eternidade.
Então perceba, amados, que são naturezas distintas, árvores distintas, né? Naturezas distintas, gerações distintas. Ou a pessoa pertence à geração de Adão, está lá ainda porque não creu, não ouviu o evangelho ou não obedeceu, ou ela pertence à geração de Cristo. Ela ouviu o evangelho, obedeceu, e acontece toda essa obra sobrenatural. Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, é preciso morrer para o pecado. O processo é esse, morrer com Cristo, para não ser condenado com o mundo. Esse é o processo, não adianta fugir dele. Tem que ser encarado, tem que morrer com Cristo. Amém? A obra de Deus envolve uma ação sobrenatural. Isso é tremendo, amados. Ninguém participa disso. Igreja, denominação, muito menos nós, seres humanos. A obra de Deus através do novo nascimento é algo muito grandioso, é algo muito profundo, algo que envolve um ato criativo de Deus, que se dá por meio do evangelho, que é chamado semente incorruptível. Por isso que o apóstolo Paulo diz, e eu também digo como ele, eu não me envergonho do evangelho da cruz, porque ele é o poder de Deus, ele é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, aleluias. Deus é o Criador, ele pode todas as coisas, amados, ele pode todas as coisas, porque para ele não há impossíveis, mas o instrumento dele é a palavra dele. É o resíduo de uma gripe. Deus é o Criador, mas a ferramenta dele é a palavra. É a palavra que é capaz de trazer à existência filhos para si. Como ele disse, eu posso fazer filhos até das pedras, se eu quiser. Jesus falou isso para os fariseus. Então, Deus ele faz isso através da palavra, por isso que precisa crer na pregação da palavra. Por isso que precisa encarar que a Bíblia é a palavra de Deus e não a palavra de homens. Por isso é preciso crer que ela é inspirada pelo Espírito de Deus, que trouxe uma maravilhosa, uma assombrosa salvação para a humanidade. Precisa dar ouvidos para ela. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23 diz, 1 Pedro 1, 23, tendo sido regenerados. Regenerados é a mesma expressão para o novo nascimento, tá? Tendo sido regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível pela palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A palavra de Deus é viva, ela dá vida e ela é permanente. Homem algum, o homem não participa da regeneração como coadjuvante. Antes, ele é produto dessa nova criação, no qual Deus faz tudo novo. Da mesma maneira que um filho não coopera com os pais na concepção e no nascimento, o novo homem também, né? É um novo ser, gerado de novo, e não participa desse ato, porque é Deus quem gera, entendeu? Uma criança no ventre de uma mãe, ela não participa, ela simplesmente ela vai fazer segue o círculo da coisa. A mesma coisa o novo nascimento, amados, é ato de Deus. Você só precisa crer. Outro dia eu vi um pastor falando assim, ó, achei engraçado o jeito dele, ele falou assim, você não quer acreditar nisso? Isso é um direito seu não acreditar. Isso é baboseira, isso aí é ladainha, não sei o quê. Olha, mas eu te digo uma coisa, se eu acreditar e for verdade, maravilha, estou salvo, estou na eternidade, estou com o Senhor. Agora, se eu não acreditar e for verdade, aí a coisa fica feia, hein? Né? Ele falou assim, eu não acredito, você não acreditar, tudo bem, mas se você não acreditar e for verdade, aí a coisa vai ficar muito feia, porque aí não tem mais saída, se você morrer assim. Então, eu acho que é melhor você examinar. A Bíblia nos convoca a examinar e tudo. Tem crente que não examina as coisas. Tem crente que não examina uma exortação. Tem crente que não examina quando Deus está usando os seus servos para falar.
Mas a ira de Deus fica tão acesa que você não tem noção. Você não tem noção como a ira de Deus fica acesa. Mas ele não retribui na hora, não. Porque as pessoas pensam, não, né, escapei. Escapou nada. Escapou nada. A ira de Deus, ele é longânimo. Esperando que as pessoas se arrependam, que elas entendam, que elas ouçam a palavra, que elas realmente se convertam nos seus corações e busquem viver na justiça de Deus. Amém? A obra de Deus é nos recriar, nos moldar conforme o propósito eterno que Ele estabeleceu em si mesmo, na pessoa de Cristo. Você não foi formado para ser estabelecido em si mesmo, como pregam muitas pregações. Exaltam o ser homem. Humilhai-vos debaixo da mão de Deus. Humilhai-vos debaixo da mão de Deus, para que no devido tempo Ele te exalte. Aleluia! Aquele que se exaltar a si mesmo será humilhado. A vontade humana não é capaz de produzir um novo nascimento. Somente Deus pode fazê-lo. Ele quis e efetuou isso em Cristo. Ele quis e efetua isso se você crer. Aleluias. Então, quando a pessoa crê em Cristo, o poder de Deus opera através da palavra. Ela opera um novo nascimento, a regeneração, a santificação, a justificação. Tudo num pacote só. Um pacote, um presente. Quando você crê em Cristo, Ele te dá um presente. Você é meu, você é santo, você é justificado. É o pacote completo, feito simultaneamente de uma vez só, não como é ensinado em muitas igrejas, de maneira torta e errada. É um pacote só, aleluias. Tudo isso, novo nascimento ou regeneração, santificação e justificação, ocorre quando a pessoa crê sem que ela perceba, porque não é visível aos olhos humanos. Entende? Por isso que precisa o quê? Crer. E quem crê naquilo que está vendo? A fé justamente é crer naquilo que não vê. Quem espera por aquilo que está vendo? Eu espero porque eu creio, aleluia! Eu espero porque eu creio. Você espera porque você crê. Porque você crê que Deus não mente. Porque você crê que aquele que prometeu veio e disse: eu voltarei e vos trarei para onde eu estiver. Vocês estejam também. Ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso. Está perto. Está muito perto. Louvado seja Deus para sempre, eternamente. Quando as pessoas creem em Cristo, a regeneração, a santificação, a justificação, sem que a pessoa perceba, ocorre de uma maneira, numa ação sobrenatural de Deus. É a ação sobrenatural de Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus que nos revelou a sua palavra. Louvado seja o Espírito Santo que nos guia nessa verdade. Porque sem isso, nós estaríamos perdidos para sempre. Porque Deus podia fazer isso. No Salmo que você leu, Paula, Deus poderia. Diz lá o Salmo 103, depois leia lá o Salmo 103. Se Ele quisesse, Ele acabava com tudo. É isso que vocês escolheram? Então, tchau. Ele pode, Ele é Deus, Ele é soberano, Senhor, Criador, mas não. Por isso Deus é bom. Ele abriu uma porta. Abriu uma porta e deu a sua palavra para que a gente, já que o homem não acreditou, Adão não acreditou na sabedoria de Deus, agora nós temos que acreditar na pregação da palavra. Ou você crê pela pregação da palavra, ou você estará perdido para sempre. Ponto. Tem que ouvir a palavra. O homem por si mesmo não é capaz de pensar coisa alguma. Quem que vai pensar nessas coisas que eu estou falando sem que Deus não revelasse? A filosofia, o que a filosofia fala, o que a ciência fala, é com base naquilo que Deus fez. A filosofia tenta explicar a palavra pelos conceitos humanos e acaba deturpando a Bíblia. Mas se Deus não revelasse a boa, perfeita e agradável vontade pela palavra, nós estaríamos perdidos para sempre. Por isso tem uma Bíblia, meu irmão, minha irmã, pessoa, criatura. Compra uma
a Bíblia e começa a ler. Examina o que eu estou falando. Eu estou falando porque eu te amo em Cristo Jesus. Você precisa dar ouvidos à palavra do Senhor, porque ela é a tua vida. O homem por si mesmo não pode pensar nada sobre isso se Deus não revelasse essa perspectiva. A gente, babau. Nem a confiança que eu tenho, nem a confiança que você tem procede de você. Tem gente que se gaba da fé que tem, né? Ai, a minha fé é poderosa. Sua fé não é nada, querido. Para não falar os dois. A confiança não procede de nós. A confiança procede da palavra. É o firme fundamento da minha esperança. Tem gente que se gaba, né? Mas é uma confiança inócua. Mas a confiança que você se baseia na palavra do Senhor, essa tem fundamento que não será abalado. Aleluias. Então, o homem por si mesmo não é capaz de pensar nada. E a própria confiança dele não procede dele. Mas antes, como Deus é fiel e verdadeiro, Ele concedeu aos homens a fé. O dom de Deus, que é a verdade do Evangelho. Aleluias. A verdade da sua palavra. E Deus é fiel para cumprir o que prometeu. Aquele que fica indo contra a palavra, está dizendo Deus é mentiroso. Peca 2 vezes, né? Morre 2 vezes. Morre 2 vezes. Jesus se referiu isso aos judeus. Duplamente mortos. Herdou a morte de Adão e herda a morte por não crer na grande salvação providenciada por Deus. Deus é fiel para cumprir o que prometeu. E a verdade da palavra de Deus, amados, diz que é impossível. Eu quero falar isso para você que é crente também. Não estou falando só com pessoas. Espero alcançar também pessoas ainda que não entenderam isso. A minha oração e meu objetivo é alcançar todos, até os crentes. Porque é impossível. A Bíblia demonstra que é impossível o homem mudar a sua própria natureza. O homem não tem acesso a isso. A vontade do homem nada pode contra a sua natureza. Tá? A vontade do homem não afeta a natureza. Por isso que é dito que o homem é escravo do pecado. Por isso essa designação. O escravo, ele pode ter vontade. Ele tem vontade de fugir, ele tem vontade de ser livre, ele tem vontade de comer, tem vontade como todo ser humano. Mas ele não pode, tudo que ele faz tem que se submeter ao seu Senhor, o pecado. Então o escravo, tudo que ele pode ter vontades, mas ele é escravo do pecado, ele serve ao pecado, tá? Então, ele pode ter vontade de deixar de ser pecador, como alguns pregadores aí do Evangelho, que entenderam errado, falam de uma luta contra o pecado. Que luta contra o pecado? Como é que você pode lutar contra o pecado se ele é o Senhor? O Senhor cansa de falar isso na palavra. Eu não sou ministro do pecado, como é que você vai lutar contra o pecado se o pecado é o Senhor? Você não tem poder sobre ele. O poder é meu, disse o Senhor. O poder é dele, não é teu, não é jejum, não é se santificar com comportamento. Você precisa ter um comportamento honesto, porque você é filho e entendeu as coisas de Deus, e isso transforma tudo o que você é, e o que você faz, e o que você fala. Do contrário, você está se enganando a si mesmo. Vocês entendem a coisa? É impossível. Então, o homem não pode lutar contra o Senhor. São 2 senhores, a Bíblia fala isso, pecado e justiça. Ou você serve a um, ou você serve a outro. Então tem que entender isso. Então, por mais que a pessoa queira deixar de ser pecador, ela permanece escrava de pecado. Se ela não aceitar a Cristo Jesus. Se ela não entender e verdadeiramente ser liberta pelo Evangelho. Porque há muitos por aí que Jesus vai repetir a mesma palavra que ele falou para aqueles judeus que diziam crer nele. Diziam crer nele. Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos... Então não é só dizer eu creio em Cristo, eu preciso ir na palavra dele, conhecer esta palavra e permanecer nela. Isso me liberta. Amém, igreja? Quem é testemunha disso? Diga glória a Deus. Pai.
Jeremias capítulo 13, versículo 23. Olha que texto. Que a gente lê lá em Jeremias não entende nada, né? Por que está falando isso? Mas toda a Bíblia se intercala. Jeremias 13, 23. Porventura, pode o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo arrancar as suas manchas? Então, podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal? Aqui está falando, o etíope pode mudar a cor dele? Não. Do jeito que ele nasceu, ele vai, né? Hoje tem umas maluquices aí, né? Diz que a pessoa tenta mudar a cor dela, né? Acho que não é meio desastroso, né? Mas, se depender da vontade própria, tanto o etíope quanto o leopardo, eles vão continuar na mesma condição que eles vieram ao mundo. Tá? Da mesma forma, amados, toda pessoa que nasce neste mundo, ela herda a natureza do pecado. E é preciso entender que o pecador não é apenas alguém que comete erros morais. Não é isso. O pecador é um ser inteiro, deformado pelo pecado. Corpo, alma e espírito. Incapaz de experimentar a comunhão com o Criador. Eu gosto de um texto de Isaías, deixa eu ver se eu separei, acho que não. Isaías, ele fala isso de uma maneira assim, bem quase poética, né? Isaías capítulo 1. Eu vou dar uma, não está aí não, tá? Eu vou falar aqui agora. Isaías 1, versículo 6. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas podres, não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. O corpo todo é uma ferida. Que coisa triste. O pecado é uma ferida, é uma chaga. Esse negócio que Isaías fala aí não tem sentido por causa da atadura. Quando a gente fala do jejum, que a gente explica, quem já estudou comigo o jejum, sabe que o Senhor usa essa figura. As pessoas ficam pondo ataduras, né, sobre as suas feridas, tentando escondê-las. Essas coisas precisam ser entendidas e discernidas espiritualmente. Então, amados, a pessoa no pecado, ela é uma pessoa que sofreu uma deformação em tudo, não é somente as ações dela, né? Mas a essência dela está desprovida de Deus, destituída da sua glória. Tá? Isso é tão verdade que a conversa de Jesus com Nicodemos está lá na Bíblia para mostrar para a gente. Nicodemos, eu sempre vou frisar isso, era uma pessoa correta. Na concepção humana, era uma pessoa justa, correta, fazia tudo certinho, religiosa. Procurou Jesus até, né, para examinar o que Jesus estava falando. Mas Jesus foi categórico. Jesus foi categórico, ele falou para ele, olha, se você, em verdade, eu te digo, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Então, amados, isso mostra que a natureza do pecado não é questão de moralidade, é questão de deformação. O ser humano está deformado, estragou, está fora do propósito. Não é isso que Deus queria. É planta que o pai não plantou e o machado está posto na raiz. Precisa entender tudo isso. A palavra de Deus também demonstra que ninguém que não tenha nascido de novo pode produzir o bem. Mesmo que a sua vontade seja de fazer o bem aos seus semelhantes. Isso não é uma coisa que eu estou falando, é uma coisa que está na palavra. Jesus disse isso, né? Em Mateus 7,11. Vamos lá. Ora, se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então esse maus aí, mal com U, refere-se à natureza deles. Como é que vocês, estando no pecado, mesmo que vocês façam coisas boas, de vocês não pode sair nada de bom. Nada de bom.
E fazer o bem no pensamento bíblico não é a mesma coisa que dar boas coisas aos nossos semelhantes. Não é a mesma coisa. Fazer o bem no pensamento bíblico não é a mesma coisa que dar coisas boas para os seus semelhantes. Não é. Romanos capítulo 3, versículo 12. Romanos 3, 12. Olha só. Paulo diz, todos se extraviaram, todos. E juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Palavra do Senhor. E também está lá no Salmo 14:3, está no Salmo 53:3, está em Eclesiastes 7:20. Está por toda a Bíblia. Tá? Então fazer o bem diante de Deus só é possível em Cristo. Palavra do Senhor. Não é palavra da Ana, é palavra do Senhor. Só faz o bem aquele que está em Cristo. Né? Por isso que Jesus foi claro. Ninguém que não tenha nascido de novo verá o reino de Deus. Ninguém. Então, essa nova condição do nascido de novo, que é uma realidade dos cristãos agora, ela está ligada ao quê? Ao reino dos céus. Está ligada à eternidade. Não está ligado aqui. Entenda isso, por favor, em nome de Jesus. O novo nascimento, essa nova realidade dos cristãos está intrinsecamente ligada ao reino de Deus e à eternidade, não aqui, não aqui. Jesus também disse, né, Mateus, que eu vou repetir aquilo que o João Batista falou, Mateus 15:13. Toda planta que meu pai não plantou será arrancada. Jesus avisa, ele é amigo, né? Ele avisa, toda planta que meu pai plantou, entenda isso, não entendeu, vai entender, vai buscar. Toda planta que o pai não plantou será arrancada. Mas como ser plantada pelo pai? Crendo no mandamento dele. Sendo gerado pela palavra dele. 1 João capítulo 3, versículo 23. 1 João 3, 23. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. Observe, amados, que amar aqui não é amar a semelhante que salva, é amar o semelhante de acordo com o mandamento. Primeiro você precisa crer em Cristo, que é o amor de Deus, e depois você ama o seu irmão segundo esse mandamento. Hoje eu fiquei muito feliz com uma discípula que ela parou para mim e falou assim para mim, pastor, eu abaixei um aplicativo no meu celular que todo dia ele me dá uma mensagem com um comentário do texto bíblico e tal. E num dia desses, ele falou sobre o amor, né, que está em 1 Coríntios 13, falando do amor. Mas quando eu fui lendo, pastora, eu entendi perfeitamente que o amor que está ali, o amor que não se soberbece, o amor que se não tiver esse amor, ela entendeu perfeitamente que se não tiver a palavra, ela entendeu, quando ela foi lendo e entendendo aquilo que eu tenho falado, que o amor de Deus representa a sua palavra. Não adianta eu vir entregar o meu corpo para ser queimado, não adianta eu fazer isso, fazer aquilo, se eu não tiver a palavra de Deus no meu coração, tudo o que eu faço é lixo. Mas se eu tiver amor, né? É diferente. Então ela entendeu. Mas aí o que me chamou atenção, ela entendeu essa parte. Quando ela foi ver o comentário embaixo, por isso que eu falo, cuidado com esses bíblias anotadas, comentários, tá? É muito difícil, tá tudo certo. Você tem que ter muito discernimento para discernir o bem e o mal. Precisa ter muita palavra para discernir o bem e o mal, separar. Nos comentários. E ela falou assim, pastora, tudo, ele não falou nem de Jesus no comentário. Falou como se fosse como é que é o nome desse que faz incentivo? Coach. Né? Como eu ser bondosa, me ensinando a ser bondosa com os meus semelhantes. Você entende? Você entende? Hoje o que a gente mais tem nas igrejas é um ensino fora da palavra de Deus. É um ensino que não leva você a ser verdadeiramente livre. Mas aqui tem um povo livre, amém? Amém, igreja? Amém? Você quer ser livre? Entenda a palavra. Busque mestre segundo o coração de Deus que te ensine, não o que você quer ouvir. Tem muita gente que tem uma falsa humildade. Procura igrejas, mas querem ouvir o que elas querem.
né? Querem ouvir o que elas querem. Porque quando a gente fala a verdade, ficam ofendidas. Ficam ofendidas, não suportam. Porque não estão prontas. Não se quebrantam diante da mão de Deus. Para se realmente viver aquilo que Deus quer. Só ama quem crê em Cristo. Quem ouviu a palavra. Né? Jesus fala isso de várias maneiras, né? Amar na Bíblia é obedecer a Deus. O amor como sentimento não torna o homem uma árvore plantada pelo Pai. Escreva. O amor como sentimento humano, né? Amor humano, essa afeição, coisas humanas. Amor como sentimento não torna o homem como uma árvore plantada por Deus. Não torna. Somente a intervenção de Deus, aleluias, pode mudar a condição do homem, da natureza má para a natureza boa. Mas nesse processo, tem a morte. Morte com Cristo. Amém? Aos homens isso é impossível, mas tudo é possível para Deus. Mateus 19, 26. Né? Aos homens isso é impossível, mas tudo é possível para Deus. E Ele fez, Ele faz, por poder sobrenatural de Deus, para nos fazer de novo, como nova criação. João 3, 17 e 18, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Você entende isso? Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê, grife isso na sua Bíblia, se não está grifado, já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Isso tem que estar grifado na sua Bíblia, porque o que é frisado aí, que o mundo já está condenado, mas se crê, né, não é condenado, ele escapa da condenação do mundo. Crer em Cristo é o mandamento de Deus para a vida eterna, e obedecer a esse mandamento é essencial. Tá? Crer em Cristo é o mandamento de Deus para a vida eterna, e obedecer a esse mandamento é essencial. Entenda isso, você que está me ouvindo, em nome de Jesus. O verdadeiro amor, eu amo você em Cristo, eu digo isso sem hipocrisia, porque onde há a palavra do amor de Deus, não há hipocrisia, há verdade. E o amor de Deus é pregado quando diz para você que você precisa entender estas coisas, para ser salvo, para nascer de novo e viver como uma nova criação de Deus. Planta que o Pai plantou, e essa decisão é sua. A decisão de aceitar a mensagem do Evangelho é nossa. O impossível Deus fez. O sobrenatural Ele faz. Mas é preciso que a pessoa decida, né? Que ela se inteire, ela tome ciência do que Deus fez em prol dos pecadores e confie nesse Deus que prometeu e tem poder para fazer o que Ele falou. Amém? Deus abençoe você. Eu paro por aqui, que nós temos ceia aqui hoje. Deus abençoe você em nome de Jesus. Eu falo isso com todo amor. E que a luz do Senhor resplandeça no teu coração. Brilhe de uma maneira tão intensa que você entenda todas estas coisas e se regozije no teu Deus. Em nome de Jesus.